básico. Ela reduz a velocidade de crescimento das células malignas e é fonte de antioxidantes que previnem contra o envelhecimento precoce. Como é grande a sua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Salmos 31, 19. Gratidão, reconhecemos os dons e talentos de quem tanto colaborou nas celebrações do nosso aniversário de 109 anos. Certificamos os responsáveis pelas composições que marcaram nossa festa e a Boas Novas. Nossa rede oficial de televisão, rádio e internet possibilitou que o Brasil e o mundo acompanhassem de perto nosso aniversário. Falando nisso, essa semana o estúdio da emissora em Belém ficou assim. A Escola Bíblica de Férias 2020 foi transmitida ao vivo para todo o Brasil. Em casa, milhares de crianças puderam acompanhar as coreografias, as brincadeiras e, claro, as historinhas bíblicas. Timóteo cresceu no amor de Deus. E sabe o que significa Timóteo? Aquele que adora. Nós somos da geração de fé, geração de Timóteo. Ensinamentos também no culto da família com a escola dominical. Na primeira aula da nova revista Primeira Carta aos Coríntios, um vídeo resumindo os 16 capítulos do livro. Tema das 13 lições que serão ministradas ao longo do trimestre. Na prática, abençoamos dezenas de famílias carentes, dessa vez no bairro Curió-Utinga. Caminhamos pelas ruas da periferia de Belém e, mais uma vez, compartilhamos solidariedade. Atendemos aproximadamente 150 famílias, com um pouquinho de amor, um sorriso, uma oração e descobrindo um pouco as realidades da nossa cidade de Belém do Pará. Normalmente são aproximadamente 8 toneladas que são distribuídas todos os meses na Missão contra a Fome do Tempo Central, mas nessa época nós chegamos perto de 30 toneladas agora, nesse mês que passou, no mês de junho. E Deus está sendo glorificado, mas eu acredito que há uma colheita de glória, de bênção, para muita gente que nessa época tão difícil não recolheu a sua mão, mas muito pelo contrário, aumentou a sua fé. A Deus seja a glória por tudo isso. Paz do Senhor, gostaria de cumprimentar a igreja nesse domingo de manhã abençoado, que a alegria está de volta na casa de Deus. Devagar nós estamos voltando, mas já é uma bênção estar aqui. Gostaria de convidar os irmãos a uma leitura no 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Se nós formos pegar do primeiro versículo ao quarto, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, que trabalha somente o versículo 1, nós vemos o que Paulo vai resolver a não fazer, que é depender totalmente da eloquência dele na pregação. E do versículo 2 ao versículo 4, nós veremos o que Paulo resolve fazer, que é depender totalmente do Espírito Santo de Deus na sua pregação. Um exemplo bem contemporâneo a nós é o próprio pioneiro da Assembleia de Deus, Daniel Berg. Quando ele saía para evangelizar, ele apenas falava: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele não dependia da eloquência dele para pregar a palavra de Deus, e sim do Espírito e do poder de Deus. Se nós formos
analisar 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ver a partir do verso 10 que o povo estava dividido. E eu pergunto aos irmãos o porquê o povo estava dividido. E eu te respondo, o povo estava dividido por um motivo. Eles estavam dando mais valor ao mensageiro do que à mensagem. Eles estavam dando mais valor ao vaso do que ao conteúdo do vaso. E Paulo vai nos ensinar que nós devemos dar mais valor à mensagem do que ao mensageiro. O que nós vemos no dia de hoje, isso é tão atual. Tantos pregadores, tantos líderes, tantas pessoas que tentam ostentar uma autoconfiança, que tentam demonstrar essa autoconfiança quando sobem ao púlpito. E Paulo, nós devemos seguir o exemplo de Paulo. Paulo era humilde e Paulo reconhecia a sua inadequação para cumprir a sua tarefa. Paulo, ele sentia que ele não era apto para fazer o que ele estava fazendo. E Paulo era humilde. Nós devemos seguir o exemplo de Paulo. E quando nós vemos, já finalizo, dizendo que Paulo não tinha vontade de agradar as pessoas. A renúncia de Paulo em agradar a audiência fazia com que as pessoas repousassem no Senhor e não em Paulo. Que nessa manhã nós venhamos a entender, a sermos como Paulo e entender o real significado de pregar a mensagem da cruz. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe você. Convidamos a igreja a ficar de pé nesse momento. Acredite que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus que está nesse lugar. Se você crê nisso, cante com a gente. O meu pecado tu queres deixar. No sangue há poder. Sim, há poder. Queres no mal a vitória ganhar. Seu sangue tem esse poder.
nesse momento também venha declarar na sua vida que o Senhor te guarde, que te abençoe, que derrame sobre ti as suas bênçãos, que você possa ter a convicção que mesmo diante ao caos, o Senhor continua derramando de suas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a sua família, sobre a minha família, sobre a sua igreja. Se você crê nisso, declare amém. Nós cremos no teu nome, Jesus, porque é por ti e é contigo. Creia nisso. Choro, é contigo, é contigo.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, dê um brado de glória a Deus bem forte nessa manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Coisa boa é ter você aqui nessa manhã. Nós estamos agora ao vivo pela TV, pela rádio, pelas plataformas de mídias sociais. É muito bom poder chegar aqui e depois de tantas santas ceias onde nós passamos aqui nesse lugar, nós, Pai, Filho, Espírito Santo, mais uma multidão de gente em casa. É bom ver esse lugar sendo tomado por vida, por vocês que estão aqui de volta à convivência da casa do Senhor. Quantos amam essa casa? Quantos amam a comunhão com o corpo de Cristo? Sem demagogia, não é porque eu, como pastor, estou pedindo, mas dê um glória a Deus, só de você ter uma família, de você estar perto de pessoas que te amam, isso é muito bom. Nós temos muita gente que está em casa, que não pode estar aqui presencialmente. Eu quero que você olhe para essa câmera que está aqui em cima, olha, rapidamente, se você puder. Olhe para ela, nós vamos estender nossas mãos, toda a igreja, estenda a sua mão em direção a ela e diga bem forte: a paz do Senhor Jesus. Diga mais forte: a paz do Senhor Jesus. E diga: nós amamos vocês. E dê um aplauso bem forte a quem está em casa. Coisa boa é estar com vocês que estão aí em casa. Abra comigo sua Bíblia de pé como você está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Eu quero ler com você. Nós estudamos a Bíblia na escola dominical e nós temos auxílio da nossa revista. A minha está aqui na minha mão. Nossa equipe já está disponível aí no templo. Não saia daqui hoje sem adquirir o seu guia de estudos, tá bom? Nossa missão diaconal está rodando aí o templo com as revistas na mão, na saída. Na mesa de apoio nós temos o material de adultos, temos o material de adolescentes e o material de células missionárias. Todo esse material já está disponível hoje. Nos próximos 12 domingos aqui na igreja em Belém, nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler ele inteirinho aqui no púlpito da nossa igreja. E a nossa expectativa é que ao fim desse período você possa conhecer, do início ao fim, esse livro tão precioso. Quantos podem aplaudir a vida do Alan Gabriel, nosso adolescente que abriu aqui o nosso culto? Dê um aplauso bem forte pela vida dele. Nossos adolescentes já retomaram os trabalhos. No intervalo das duas celebrações, nós temos a IBF Team, que acontece lá embaixo, no auditório 1. Então nós queremos convidar você que está em casa, esteja conosco. Nós temos gradativamente, nós temos 14 classes que acontecem aqui num dia normal. Como nós não podemos reunir as crianças, nós estamos só com a de adolescentes agora lá embaixo, nossa EBF Team. E no segundo momento, às 10h30, nós teremos mais um culto, mais uma celebração com Santa Ceia. Eu ministro agora, vocês viram a Natália, mais cedo aqui nós apresentamos. O Alan vai ter essa aula que eu ministro e o pastor Leandro Santos vai ministrar às 10h30. Então quem assiste de casa e quer acompanhar todo o trabalho do PEC, você vai ter 4 aulas que vão ser colocadas para você semana que vem, em todos os tempos, poder acompanhar. Nossa igreja decidiu valorizar a escola dominical e para nós é um privilégio. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler intercalado com você, tá bom? Não importa a versão que você tenha, leia de forma pausada e de forma bem firme, tá bom? Nós vamos ler juntos. São 16 versículos, um capítulo curto, e eu vou já mergulhar nesse estudo com você nessa manhã. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Versículo 2. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Último versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloque a mão no seu coração e diga: eu tenho a mente de Cristo nessa manhã. Pai, dirige-nos nesse estudo, que possamos sentir a Tua presença nessa manhã. Quebra todo empecilho, seja ele de ordem física, espiritual, preocupação, que corpo, alma e espírito nessa manhã se alinhem debaixo da autoridade da Tua palavra, que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente: o Senhor esteve lá e o Senhor falou aos nossos corações o que nós queremos te pedir e te agradecer no nome forte de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Nosso esboço proposto de hoje está aqui atrás. Eu vou correr, porque hoje nós temos Santa Ceia, muita coisa. Mas o que eu vejo aqui nesse capítulo 2? Pastor Samuel abriu o primeiro capítulo falando sobre divisões, dissensões na igreja. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, sobre a centralidade da mensagem da cruz. A cronologia normal seria o capítulo 3. Como o capítulo 3 fala novamente de dissensões, pastor Samuel ministrou ele domingo passado, e no próximo domingo nós vamos para o capítulo 4, que já fala dos pastores e ministros como dispenseiros da mensagem de Deus. O que eu vejo aqui nesse capítulo? Primeiro eu vejo uma igreja cheia de virtudes e uma igreja cheia de problemas como qualquer outra hoje, que foi iniciada e fundada debaixo do poder, da autoridade de Deus, mas que ao longo do caminho ela foi perdendo o foco, ela foi olhando para outras coisas, perdendo a centralidade, a preeminência da mensagem da cruz, e agora começou a depender de sabedoria humana, de filosofia humana. E nós encontramos aqui no capítulo 2, na verdade, em todo o livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dispensando uma enorme quantidade de energia para colocar a igreja de volta no seu trilho original, para colocar e alinhar a igreja com essa mensagem que nós temos aqui. Vou pedir a minha equipe aqui que pegue rapidinho a minha lanterninha aqui, não deixem de colocar aqui não, coloca aqui do lado também a minha mesinha, por favor, para trazer de volta à igreja a mensagem da cruz que nós temos aqui no nosso primeiro ponto. Paulo aqui, ele lembra a igreja em Corinto da centralidade e da importância do foco de Jesus e esse Jesus crucificado. Nós vamos olhar daqui a pouco no versículo 2 uma palavra interessante, mas Paulo faz uma escolha, e a vida ela é feita de escolhas. O que eu vivo hoje foi escolhido ontem, o que eu vou viver amanhã está sendo escolhido agora nesse momento, quando eu escrevo a minha história. E Paulo aqui nos ensina a decidir, a escolher falar de Cristo, proclamar o Evangelho de forma correta. Nós vivemos hoje na época da informação, e tudo hoje é muito rápido, internet, mídias sociais, a gente posta no Instagram, no Facebook, nós queremos ter reconhecimento da nossa mensagem, que todo mundo curta aquilo que você coloque e estampe como sua mensagem. E quando nós olhamos aqui para a vida de Paulo e para a época que Paulo vivia, não era muito diferente. Tem um conceito na comunicação que diz que comunicação começa com o receptor. Se eu quero me comunicar bem com alguém, eu tenho que saber o que ele quer ouvir, como ele quer ouvir, qual é o anseio, o almejo do seu coração, qual é a palavra que ele deseja receber. E isso abre portas para várias conveniências, e me desculpe a palavra, mas conveniências de bolso. Porque agora eu escuto aquilo que eu quero. Eu tenho o pastor de bolso, eu tenho a profecia de bolso, eu tenho a igreja, o evangelho que se encaixa às minhas necessidades. E no meio desse caminho nós corremos o risco de tentar ajudar Deus, de tentar açucarar o evangelho para que ele se torne mais palatável, mais doce, como se eu pudesse
depender da minha força ou da minha técnica e deixar de depender do Espírito Santo e agora ir para a força do convencimento. E quando nós olhamos para 1 Coríntios, não foi isso que o apóstolo Paulo escolheu fazer como missionário. Paulo aqui apresenta o conceito do foco no Cristo e Cristo crucificado. Paulo agora apresenta o foco do Espírito Santo como o agente do entendimento de tudo isso. E ele apresenta aqui toda uma argumentação interessante. E o primeiro ponto, cadê a equipe com a minha lanterninha? Corram, por favor. Ele lembra a igreja em Corinto do tema da mensagem. Está aqui o ponto de número 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 1. Mantenha a Bíblia aberta e leia comigo se você puder. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação e com linguagem ou com sabedoria. Leia quando chegar em casa, Atos capítulo 13, primeira viagem missionária de Paulo. Leia depois Atos capítulo 14, obrigado, capítulo 15, 16, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele passa por Filipos, Tessalônica, Bereia, a cidade onde todos conferiam a palavra, aquilo que era pregado. Mas agora Paulo chega no centro do conhecimento humano daquela época, que era a cidade de Atenas, e a cidade mais desenvolvida da Grécia, que era a cidade de Corinto. O império era romano, mas a mentalidade era helenista, era grega. Eles formavam, tanto que o Novo Testamento foi escrito em 2 idiomas, em grego e em aramaico. Paulo agora chega no centro do conhecimento daquela época, na cidade mais conhecida que havia. E quando Paulo chega nessa cidade, ele diz: olha, quando eu fui ter convosco aí para fundar essa igreja, eu não testifiquei Jesus com ostentação de linguagem ou com sabedoria. O Alan falou aqui mais cedo, de todas as pessoas da Bíblia, talvez do homem do Novo Testamento, dos homens da palavra que mais tinham capacidade de convencer, de trazer técnica, de ostentar palavra, talvez no topo da lista estivesse o apóstolo Paulo. Separe Davi, separe Salomão, separe o próprio Jesus, mas junto com eles lá, com uma capacidade de retórica, de técnica, de conhecimento, de convencimento, escreveu metade do Novo Testamento, foi levado ao céu, foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia, zeloso, tudo que Paulo poderia usar e fazer para pregar e convencer as pessoas, ele poderia fazer. Mas ele está dizendo, quando eu fui ter convosco, não preguei filosofia, não preguei psicologia, não preguei autoajuda, elas têm o seu lugar, eu preguei Jesus Cristo e esse crucificado. E ele começa lembrando a igreja da centralidade dessa mensagem de Cristo. Pastor, por que Paulo fez isso? Primeiro, os coríntios e os gregos eram extremamente arrogantes. Eles se julgavam conhecedores, dependiam do conhecimento humano, se vangloriavam da filosofia. Lá habitavam os grandes pensadores, oradores, tribunos, os grandes filósofos da história. Eles tinham a capacidade, escute, de expor o conhecimento com tanto convencimento e tanta técnica, que eles pegavam aquilo que era errado e faziam parecer certo. Eles pegavam conceitos, e isso é chamado de sofisma, de onde nós tiramos a palavra sofista. Quando você olha os pensadores e filósofos da época, Platão, Sócrates, eles ficavam chateados com sofistas que ludibriavam o povo, que enganavam as pessoas, que pegavam um pensamento errado, mas porque falavam tão bem, tinham tanto convencimento. Na linguagem de hoje, a lábia era tão boa, eles aplicavam aquilo, e Paulo agora está dizendo, quando eu cheguei para pregar no meio de vocês, eu não apresentei o meu conhecimento, eu não apresentei a minha formação, eu apresentei a mensagem da cruz, e ele começa a exemplificar aqui quais são os fundamentos dessa mensagem. Vamos dar uma olhadinha no texto que está aí com a gente, os fundamentos da mensagem, 1 Coríntios 2, versículo 2 e 3. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Repita comigo, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Olha que palavra forte tem aí. Paulo está dizendo, foi uma decisão minha, eu escolhi, eu tomei a decisão. Para mim esse é um dos maiores segredos, porque Paulo foi bem sucedido, porque Paulo plantou tantas igrejas, porque Paulo foi um dos maiores missionários que existe na terra. Paulo tomou uma decisão, porque eu decidi tudo aquilo que eu fazia, para que o povo não incorresse em erro, para que as pessoas não dependessem da sabedoria dele. Olha o versículo 5, eu vou pular mais na frente, versículo 5, o que Paulo diz aí, 1 Coríntios 2,5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana
e sim no poder de Deus. Agora leia o versículo 2 comigo. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo não dependeu da sua formação, da sua retórica. Já percebeu que tem gente que se expressa muito bem, fala muito bem? O vendedor vende como? Falando bem, expressando bem. Na verdade, tem gente que não tem dificuldade para falar muito quando precisa vender alguma coisa. Tem gente que não tem dificuldade para falar muito quando precisa contar uma piada. Já viu? Gente que tem facilidade, engata uma na outra e é natural a pessoa, ela vai falando, vai contando. Já viu que tem gente que não tem dificuldade para falar de política, para criticar, para questionar? Já viu gente que não tem dificuldade para elogiar o Paysandu e não encontra palavra para elogiar o Remo, porque não tem palavra para você fazer isso? Mas quando é para falar de time, fala que é uma beleza, fala pelos cotovelos, mas ao mesmo tempo, já percebeu que quando chega a hora de pregar o Evangelho, Cristo e Cristo crucificado, parece que nos faltam palavras. A gente não consegue encontrar o argumento. Será que eles vão aceitar? Será que essa mensagem vai encontrar guarita no coração das pessoas? E no versículo 2 ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Vou pregar a pessoa de Cristo e vou pregar a obra de Cristo, que foi a cruz do Calvário. Eu pergunto para você, nesse domingo pela manhã, como não compartilhar essa boa nova maravilhosa que Paulo expressa aqui? Como não compartilhar para o mundo que que Deus pegou a ira toda que cairia sobre nós, o nosso pecado, a nossa falha, a nossa perdição, e Ele despejou sobre Jesus para que nós tivéssemos vida e vida eterna tivéssemos aqui nessa manhã. O que é tão difícil da gente pregar Cristo e Cristo crucificado? A gente fica enfeitando o Evangelho, fazendo firula, indo, voltando, e Paulo está dizendo, essa é a loucura do Evangelho para os gregos que não acreditavam, tinham dificuldade de crer no Jesus que morreu e ressuscitou. Mas vamos ser sinceros, nós também às vezes temos dificuldade de crer nessa mensagem, é ou não é verdade? Porque a gente acha que a mensagem do Cristo sofredor, que morreu, mas ressuscitou, está presente aqui nessa manhã no nosso meio. Nós achamos que essa mensagem é descontemporizada, ela não é mais atual, ela não toca mais o coração das pessoas. Os gregos da época não entendiam por que ele teve que morrer, por que Jesus morreu, e a resposta de Paulo é muito simples: Jesus morreu porque você é um pecador. Jesus morreu porque os teus pecados colocaram Jesus aonde ele está. Só que tem um detalhe: ele não ficou preso na cruz, no túmulo, ele ressuscitou para vencer os pecados e nos dar vida e vida eterna. Então ele começa a trazer a centralidade da mensagem que fez nascer aquela igreja. E alguém pergunta: pastor, mas essa mensagem parece desatualizada, e se ninguém aceitar? Dê uma olhadinha para a igreja de Corinto, uma cidade moderna, contemporizada da época. Paulo chega lá no versículo 3, leia aí na sua revista: foi em fraqueza, temor, grande tremor que estive entre vós. É difícil ver Paulo falando desse jeito. Eu fui lá me sentindo despreparado, o Alan falou. Eu não encontrava as palavras certas, eu não sabia exatamente o que falar. Então, por falta de saber o que falar, eu fui para o centro da mensagem, a mensagem do Evangelho, o fundamento da pregação, que é Jesus Cristo e esse crucificado. E isso me traz, gente, um consolo enorme nessa manhã. Que quando eu prego o Evangelho, pastor, quando você prega o Evangelho, nós nos sentimos às vezes incapazes, num mundo cheio de filosofia, num mundo cheio de argumentos, num mundo cheio de sofismos e sofistas que existem hoje. Nós nos sentimos exatamente como o apóstolo Paulo sentiu, mas aqui está o detalhe: o fundamento dessa pregação, ele acontece através da intervenção do Espírito Santo. Você não está sozinho nessa missão, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está ministrando, o Espírito Santo está convencendo. Se buscarmos na mesma fonte que Paulo buscou, nós receberemos o mesmo socorro que Paulo recebeu, e foi em Cristo e Cristo crucificado. Se Deus usou Paulo para fazer isso, todos nós podemos ser usados nessa manhã. Deus pode usar cada um de nós. Dê um brado de glória a Deus, porque Deus pode usar você. E Ele pode usar você, sabe por quê? Porque não depende da sua retórica, depende da intervenção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o seu nome. Versículo 4, sobre a intervenção do Espírito: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva, de sabedoria, nem demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deixa eu aplicar essa mensagem ao seu coração nessa manhã. Não deixe
de fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque não depende de você, depende de uma decisão e da intervenção do Espírito Santo, e ele já está lá trabalhando, movendo o coração das pessoas. Diga para quem está perto de você, sem tocar nessa pessoa, tenha coragem, pregue o Evangelho, fale de Jesus, pregue Cristo, Cristo crucificado. Tenha coragem, ousadia, fale do amor de Deus e deixe o Espírito Santo fazer a obra dele. Eu não convenço ninguém, eu não salvo ninguém, eu simplesmente compartilho a mensagem e o Espírito Santo de Deus opera o milagre da salvação. Essa é a beleza do Evangelho. É isso que Paulo está tentando ensinar e resgatar no coração da igreja em Corinto. Eu estou indo iniciar, isso aqui é um diário do pioneiro. Estou indo para uma cidade rica, que não conhece o Evangelho, cheia de mentalidade, filosofia humana. E aqui está o detalhe: o vendedor usa a retórica técnica para vender um produto. O advogado usa a retórica e o conhecimento para defender o seu cliente, expor as suas ideias. Mas nós, trabalhadores do Evangelho de Cristo, pregamos a Cristo e ele crucificado. Descansamos na provisão de Deus, porque Deus fará a obra se nós fizermos dessa forma. Então não adianta ter retórica sem o Espírito, porque é pela intervenção do Espírito. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se a pregação não depender do Espírito Santo de Deus, nós não temos pregação, temos retórica. Então fale do jeito que você sabe falar e deixe o Espírito Santo fazer o que ele sabe fazer, em nome de Jesus. Esse é o propósito. Eu vou correr aqui porque meu tempo é limitado. Aí no segundo ponto, ele fala do propósito dessa mensagem, que ela é a verdadeira sabedoria, sabedoria que não é ministrada pelo coração, pela sabedoria do homem, mas por Deus. Eu vou correr nisso aqui, não é sabedoria humana. E ele fala da ignorância dos sábios, ou seja, se eles tivessem essa revelação, se eles entendessem o plano de Deus, quem Jesus era, não teriam crucificado Jesus. E aí ele diz o porquê que eles não entenderam. Eles não entenderam, e aqui eu quero entrar com você rapidamente nesse terceiro ponto, porque essa mensagem é uma mensagem espiritual. Essa mensagem não é fruto daquilo que eu posso discernir humanamente. Essa mensagem é uma mensagem que não nasce da terra para o céu, ela nasce do céu para a terra e ela encontra lugar nos nossos corações. Por isso que essa mensagem espiritual, ela é uma mensagem o quê? Revelada. Por isso que essa mensagem, ela vem do céu e não vem de nós. 1 Coríntios 2,9. Vamos ler o que está escrito aí, proposto no nosso roteiro. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui ama Deus nessa manhã? Então esse texto é para você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para você nessa manhã. Agora, olha o versículo 10. Mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Como é que se conhece as coisas de Deus, a revelação de Deus, a sabedoria de Deus? Nós temos de um lado a lógica humana. E a lógica humana, nós temos duas maneiras de entender pela lógica humana. A primeira é pelos sentidos, é pela verificação sensorial, é pela verificação empírica. Eu toco, eu sinto, eu escuto, eu consigo ver alguma coisa, então eu entendo aquilo que está ao meu redor. Mas a segunda maneira, fora a questão sensorial, empírica, é pela racionalidade. É pela filosofia, é pela ciência, é ouvindo o conhecimento de outras pessoas. Então o ser humano natural, ele ouve por aquilo que ele experimenta, toca e sente, ou por aquilo que ele escuta como filosofia. Mas olha o que Paulo diz aqui no versículo 9, para o meu e para o seu coração: olhos não viram. Então não faz parte da revelação sensorial humana. Eu não estou dizendo aqui que o Evangelho está completamente, o poder de Deus está completamente fora do âmbito sensorial. Porque eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o toque do Espírito Santo. Quando nós louvamos a Deus, eu não sei quanto a você, mas algo começa a queimar, a se inflamar dentro dos meus ossos. Eu sinto o abraço de Deus, o consolo, o conforto dele. Então eu sinto sensorialmente alguma coisa, mas não é o foco sensorial. Então ele diz: olhos não viram, ouvidos nem ouviram, nem penetrou no coração do homem. Não é algo racional. Mas no versículo 10, mas Deus revelou pelo seu Espírito, e ele preparou isso para aqueles que o amam. Tudo que nós conhecemos sobre Deus é pela revelação do Espírito Santo de Deus. Isso não é bicho de 7 cabeças, não. Quer ver um exemplo? Quem aqui crê que o Espírito revela? Dê um glória a Deus bem forte.
Quem aqui crê que esse Espírito Santo, ele é vivo, ele é real, ele está presente aqui no nosso meio? Nós sentimos a presença dele. Você crê que Deus ama você? Você sente o abraço do Espírito Santo? Em momentos onde ninguém está perto de você, parece que Deus está te ouvindo. Ele manda uma palavra, Ele manda uma ligação, Ele manda um anjo, Ele manda alguma coisa para tocar o nosso coração. Quem aqui crê que você tem um propósito de vida? E esse propósito, ele não é aleatório. Deus escreveu a sua história, resgatou, redimiu você. Aonde você está? Sabe quem te deu conhecer isso? Foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Você chegou aqui nessa manhã, nem sabe por que está aqui hoje. Foi o Espírito Santo dizendo: vem, filho meu, volta para casa, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para a tua vida. O Espírito Santo te dando a conhecer as maravilhas e a revelação de Deus que humanamente nós não podemos entender. Então Paulo está dizendo à igreja, antes de tudo, essa mensagem, ela não é humana. Essa mensagem, ela é do céu, ela é do alto, ela é revelada pelo próprio Deus. Dê um glória a Deus, porque essa mensagem, ela vem do Senhor. Mensagem revelada. E ele continua dizendo, quem ensina essa mensagem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Revelar significa descortinar. Revelar significa dar a conhecer. Algo que não é da terra para o céu, mas algo que é do céu para a terra. Onde Deus é o autor, Jesus é o conteúdo, e o Espírito Santo, bota mais atrás aqui um pouco, é o agente revelador. É como se algo estivesse encoberto. Eu tenho algo encoberto aqui em cima dessa mesa. Eu pergunto para vocês, o que está aqui embaixo, em cima da mesa? Alguém sabe? Hein? Pode ser uma garrafa, pode ser um copo, pode ser qualquer coisa. Isso aqui é um presente que eu ganhei, uma esculturazinha, porque eu durmo muito pouco, então alguém me deu um dia, viu essa escultura e me deu. Mas olha só, revelar significa dar a conhecer. Significa descortinar uma verdade. Eu tenho algo aqui debaixo desse lençol e está aí, seus olhos estão funcionando, você está no ápice da sua capacidade física, mas você olha para o objeto e você não consegue saber o que está lá, porque não foi te dado a conhecer, não te foi revelado. E aqui está a grande verdade do Espírito Santo. Tem gente que olha para o Evangelho, olha para a mensagem. Já perguntou, às vezes, alguém já perguntou, por que eu leio a Bíblia e eu não consigo entender a Bíblia? Eu já tive gente que chegou comigo preparada, gente formada, e dizendo assim, pastor, eu não consigo entender o Evangelho, porque eu sou formado, sou doutor, tenho um pós-doutorado, eu leio, eu estudo a Bíblia, e eu não consigo entender a palavra de Deus, porque lê a Bíblia pelos seus conceitos humanos, e não entende que essa mensagem não se entende humanamente, é uma mensagem revelada do céu para a nossa história. E aí fica mais doido ainda, porque não entende como um homem simples, sem estudo, que nunca foi para um banco de universidades, ele abre a palavra e ele crê na palavra, é alimentado pela palavra, é curado pela palavra, vai para o céu pela palavra, se enche de virtude pela palavra. Sabe qual é a diferença dos dois? É que o homem simples olha para a palavra e sabe, eu não sou nada, eu não posso nada, essa mensagem não vem de mim, é uma mensagem espiritual, revelada do céu, e o meu professor para entender a palavra chama-se Espírito Santo de Deus, e ele está presente aqui nessa manhã, revelando e aplicando essa palavra ao seu coração. É por isso que eu falo aqui, e isso chega, entra em você, porque não é eu que estou falando, eu estou falando, mas o Espírito Santo, ele está descortinando, está te dando a conhecer, está revelando o que está debaixo do lençol. Isso aqui é uma escultura de uma coruja, porque me chamam de coruja, porque eu durmo pouco. Pastor Samuel também dorme muito pouco, o apelido dele era Corujão do Amazonas, ele está assistindo a gente aqui. Minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo possa descortinar a palavra ao seu coração, a revelação dele. Que o Espírito Santo possa revelar para você toda a verdade, todo o projeto. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja em Corinto. Não adianta olhar do ponto de vista filosófico. Não adianta olhar do ponto de vista humano, tentando entender. A mensagem que eu dou é uma mensagem revelada, e revelada pelo próprio Deus. Essa é a mensagem que nós recebemos. Essa mensagem é revelada pelo próprio Deus. O Espírito Santo, pode levar aqui, é o único capaz de conectar o mensageiro com o receptor. Sabe quem é o mensageiro? É Deus. Sabe quem é o receptor? Eu e você somos o receptor. E sabe por que o Espírito Santo é o único capaz de fazer isso? E Paulo está ensinando isso para a igreja em Corinto. Essa mensagem é revelada. Quem ensina é o Espírito. Diga bem forte comigo, o Espírito me ensina a entender Deus, a sentir Deus,
a entender a palavra de Deus na minha vida. É o Espírito Santo que faz isso. Ele está lembrando a igreja de Corinto desse fato. É o Espírito Santo. O Espírito conhece Deus, o Espírito conhece a mensagem, porque ele é gerador dessa mensagem. E o Espírito conhece você, porque ele se move, ele habita dentro de você. Você é selado. Aí dentro de você existe algo se movimentando, mexendo, testificando com o seu espírito. Você não sabe que voz é essa. É a voz do Espírito Santo de Deus, querendo descortinar, revelar a palavra de Deus ao seu coração. Olha o que ele diz no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Porque nem o homem conhece o próprio homem. Você já viu alguém que você achava que conhecia a pessoa, e a pessoa faz algo inesperado? Porque você não conhece, porque nem o homem conhece o próprio homem. Então no versículo 11 ele está dizendo, qual é o homem que conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Coloca para mim o versículo 11 aqui, eu quero ler com você, e eu vou terminar aqui nesse versículo 11, porque para mim esse versículo é poderoso. Eu quero concluir hoje dizendo por que o homem não entende, que é o último ponto. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É por isso que as pessoas dizem, pastor, ninguém me entende. Meu esposo não me entende, meus filhos não me entendem, ninguém me entende. E eu concordo com você, ninguém consegue entender você, porque ninguém conhece você, a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele conhece a palavra, ele conhece o Deus que criou a palavra, e ele conhece você, fraco, falho como você é, e ele aplica a palavra ao seu coração. Dê um brado de vitória, de glória a Deus, se você recebe. Então Paulo está dizendo, volta o esboço, rapidamente, tá bom? Essa mensagem, ela é a mensagem da cruz. O propósito dela está aqui, a sabedoria não é humana. Eles não conheceram, porque ela é uma sabedoria revelada, espiritual. O Espírito ensina. E agora eu vou pedir que você fique de pé comigo. O homem não entende. Os homens daquela época olharam e não entenderam. Jesus estava lá, perdão, vida eterna, salvação, redenção andando no meio deles. E a Bíblia diz que o mundo daquela época não entendeu, mas nós entendemos quem ele é, porque nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Já viu porque que tem gente que aceita Jesus e fala assim, rapaz, eu não consigo entender como é que eu não tinha visto isso antes? Já encontrou alguém assim? Gente que odiava crente, caçoava do evangelho, perseguia crente, igreja, e depois o Espírito Santo vai lá, dá uma rasteira no bom sentido, salva, cura, escreve o nome no livro da vida, dá uma família, restaura a vida. Aí esse homem volta para a igreja completamente transformado. Qual a diferença entre os dois? No início ele não tinha o Espírito, depois ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então o homem não entende essa mensagem, porque ele não tem o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito para morar no nosso coração. É por isso que no último versículo ele diz, nós temos daqui para frente a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É poder olhar para a palavra, é poder entender, porque agora o Espírito Santo não é a minha mentalidade, a minha filosofia, a minha sabedoria, mas o poder e o agir sobrenatural do Espírito Santo começa a agir em mim, e eu tenho a mente de Cristo. Eu fico vendo o Benedito tocar, e eu gostaria muito de poder tocar trombone igual o Benedito, porque ele parece fazer fácil, né? Ele vai lá, toca o negócio. Se eu tivesse a mente do Benedito, eu poderia tocar o trombone igual o Benedito, mas é impossível, não dá para ter transplante de mente, colocar na cabeça. Eu fico vendo aqui o Lucas cantar, gostaria de cantar igual a ele, mas não canto, sou desafinado. Eu gostaria de ter a mente dele, de poder ouvir, dividir voz e poder cantar bonito aqui para vocês, mas é impossível. Só que tem um detalhe, pelo Espírito Santo nós podemos ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, a revelação que vem do céu de Cristo sobre a nossa vida. E eu vou concluir, nós vamos entrar na Santa Ceia, mas tem alguém aqui essa noite, no nosso culto de celebração, nosso culto da família com escola dominical, e você chegou aqui nessa manhã, e você sempre simpatizou, gostou do Evangelho, mas você não consegue entender, porque você tenta decifrar o Evangelho pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. E aí você vê uma pessoa simples que não tem metade do conhecimento que você tem, e ela nada de braçada, ela descansa nas coisas do Senhor, sente a presença de Deus. E hoje você chegou aqui dizendo, eu quero experimentar isso.
Eu quero conhecer esse Espírito Santo. Eu quero conhecer essa salvação. Essa mensagem simples do Evangelho da Cruz que muda a vida das pessoas, que chegou na cidade mais avançada daquela época e transformou, levantou lá uma grande igreja. A mensagem simples, o poder da cruz do Evangelho que é ministrado através do Espírito Santo de Deus. E você está aqui hoje, e você quer receber o Espírito Santo. Eu quero orar junto com você. Nesse domingo de manhã, domingo de Santa Ceia, tem alguém? Eu preciso entregar minha vida a Cristo. Eu preciso sentir isso de verdade. Eu não quero só conhecer de ouvir falar. Eu quero que isso seja uma verdade no meu coração, na minha vida. E hoje é o dia que Deus separou para mudar a tua história, transformar a sua vida. Pode romper do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero abraçar você. Eu quero celebrar junto com você. A igreja toda, nós estamos em quarentena. Depois de muito tempo, tem gente aqui louca para dar um glória a Deus, aleluia, celebrar a transformação. Porque o simples ato da salvação já é prova de que o Espírito Santo está agindo. Porque quem conhece o homem, senão o Espírito que nele está? Deus te abençoe, pode vir, pode celebrar, pode vir, pode se romper do seu lugar, pode fazer festa. Está aqui a maior prova que o Espírito Santo está agindo. Está aqui a maior prova que o Espírito Santo está agindo. Eu não posso fazer isso, o Espírito Santo é quem faz isso. Pode romper do seu lugar, pode vir aqui à frente. Pode romper do seu lugar, eu quero orar com você. Pode vir com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas aflições. Pode vir, isso. Pode vir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, meu querido. Deus te abençoe. Se eu fosse você, eu aplaudia mais forte, fazia mais festa para Jesus. Deus te abençoe, viu? Pode vir. Estenda a sua mão em direção a esse lugar. Pastor, qual é a maior prova que o Espírito Santo existe? É essa aqui hoje. Quem convence um homem do pecado, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que aconteça o que acontecer nesse lugar, a mensagem pode ser a mensagem mais técnica, menos técnica, não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo que está fazendo e operando. Estenda na sua mão. Pai, nós celebramos agora a vida, salvação, celebramos a transformação que há em Ti, celebramos ao agir do Teu Espírito Santo. Se esses homens aqui chegaram, é porque o Teu Espírito Santo está aqui, movendo, tocando corações, revelando Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem, aquilo que parece loucura para os homens, mas que através do Teu Espírito Santo é compreendido como um ato de amor, de vida, de poder. Nós celebramos a vida desses dois homens que aqui estão, como na segunda carta a Coríntios está escrito, versículo 5:17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós celebramos a vida e a vida eterna no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Tome seu assento dando glória a Deus, aleluia. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Por aqui chegar e compartilhar dessa notícia tão gloriosa que aqui recebemos. Quem sabe, Senhor, a sombra da morte tenha pairado sobre essa casa, mas ela foi aplacada pela tua graça e pela tua misericórdia. Recebe toda a gratidão do nosso coração. Nada que fizermos, Senhor, ainda pode pagar Jesus já em Deus. Da tua palavra, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, amado. Queridos, a paz do Senhor, quem está feliz nesta manhã, amém? Queridos, nesta semana nós fizemos aí uma missão chamada Visita na Calçada, e foi algo assim tremendo, muito forte. E o retorno dos nossos idosos, todos nós sabemos que os nossos idosos ainda, pelo decreto ainda não podem ainda estar frequentando, mas a igreja não está com as portas fechadas, mas muitos dos nossos idosos ainda continuam em casa, e a alegria que nós tivemos, o resultado de uma ação tão simples como essa, e o retorno que nós tivemos dele, da alegria que eles tiveram, da emoção que eles tiveram de receber, nós apenas fomos lá, nós
lemos uma porção da palavra, nós cantamos o hino para eles e nós oramos por eles. Todo o ministério aqui da nossa igreja, eu acredito aqui que foi algo assim que mudou assim o modo de ver de muitos idosos que achavam que estavam esquecidos, mas a igreja tem uma preocupação com todos eles. E eu quero aqui agradecer ao nosso pastor Felipe e todo o ministério, os pastores daqui do Templo Central, que se dispuseram a estar nesse trabalho, mesmo com a vida secular, com o trabalho, mas encontraram um horário para se dedicar à obra e fazer essa ação assim, que para nós, muitas vezes é algo simples, mas para eles é algo assim, fantástico. E nós tivemos o retorno deles, nós tivemos a alegria e a emoção. Isso aí você vê os irmãos chorando, é algo que acontece assim, que eles nos ligaram por telefone, chorando e agradecendo. Então, a igreja se preocupa com eles e nós sabemos que brevemente estaremos juntos novamente aqui em comunhão. Como diz o pastor Felipe para nós, ele disse que a igreja não é apenas um local apenas que você vem e você frequenta, mas é um local de relacionamento, é um local de comunhão. E aqui nós passamos essa alegria para os nossos idosos, de estarmos em comunhão com eles, levamos Santa Ceia para eles na última vez, ligamos frequentemente para eles. Então a igreja tem um cuidado. Nós sabemos que eles não podem estar aqui conosco, mas muitos deles estão aí nos vendo pela televisão, e a alegria nossa que nós temos é que nós o amamos, a igreja ama cada um de vocês, e que brevemente estaremos todos juntos reunidos aqui novamente. Queridos, agora vamos passar para um dos momentos de nossa reunião, que vamos entregar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. O profeta Malaquias diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos, e que não haja espaço suficiente para recebê-lo. Queridos, eu digo que a oferta e o dízimo para nós como cristãos, o dízimo é para nós, é a nossa fidelidade a Deus. E a nossa oferta, o espelho da nossa alma. Eu digo que a oferta é o amor que nós temos pela obra. E a nossa igreja precisa de nossas ajudas, e nós somos os caixas de nossas igrejas. Nós temos que aqui entregar hoje tudo aquilo que Deus tem entregado a cada um de nós nesse momento difícil. Nós sabemos que muitas pessoas nesse tempo de pandemia, alguns perderam o emprego, outros tiveram o salário reduzido, mas Deus tem suprido todas as nossas necessidades. E quando nós falamos de Deus vem nos abençoar, quando fala de Deus trazer aquilo que Deus abre portas onde não há portas, sim, queridos. E Deus, quando falamos de prosperidade, não é apenas riqueza, mas assim você saber que com aquilo que você tem, você consegue ser fiel a Deus, a adorar a Deus e ser grato a Deus. Gratidão dos sentimentos nossos que nós temos que manter no nosso coração. Dizer: Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo prover. E vamos agora entregar aqui os nossos dízimos e ofertas, trazermos aqui aqui à frente, trazer nossos dízimos e ofertas. Cada um vamos orar por cada um dízimos e oferta de vocês. Que Deus venha abençoar cada um de vocês grandemente, queridos. Quem tem o seu dízimo e oferta, levantem aí, vamos orar. E após entregarmos aqui ao altar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Querido, te louvamos, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui, estamos aqui, Senhor, gratos a Ti. Pai, somos gratos a Ti, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor era em nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos suprido, tem nos dado graça e paz em nossas vidas, Pai. Ser com cada um de nós, não deixe que falta nada a nenhum de nós, Pai. Supre, Pai, cada um de nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.
Que privilégio nós temos estar aqui hoje, compartilhar a Santa Ceia. Nosso culto é mais curto hoje, então nós temos tudo que fazer com um pouco mais de velocidade, de pressa. Daqui a pouquinho nós vamos receber as cestas básicas, tá bom? Que Deus possa abençoar. Nesse último mês que passou, nós aqui no Templo Central batemos o recorde. Normalmente nós doamos aqui todos os meses algo em torno de 6 a 7 toneladas. Todo mês esse templo local ele doa algo em torno de 6 a 7 toneladas de alimentos, mas só no mês de julho, agora que passou, tá bom? Junho, perdão, nós aqui no Templo Central doamos 29 toneladas de alimentos. Você pode dar um aplauso bem forte, celebrar o Senhor? 29 toneladas de alimentos. Doamos muitas cestas básicas e isso é fruto da generosidade e desse ato que nós vamos cumprir daqui a pouco, tão especial. Estenda a sua mão em direção a esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por esses elementos tão preciosos. Vou correr. Creio que todos já receberam aí o cálice, todos já receberam na entrada do templo. Mas se alguém não recebeu, tá bom? É só acenar, nossa equipe está aí, eles vão levar alguns para quem não recebeu, tá bom? Mas vamos juntos. A palavra do Senhor diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerem em memória de mim. De semelhante modo tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Outra versão vai dizer: é o novo testamento, é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice que aqui está, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos estudar mais para frente um pouco. A Bíblia diz: não é comer desse pão, compartilhar da vida, da essência de Cristo. Esse ato que nós vamos participar agora não é uma retórica da vida cristã. Jesus fez muita coisa poderosa e preciosa na Bíblia. Ele não pediu que nós lembrássemos, mas quando ele estabeleceu a Santa Ceia, ele disse: façam isso todas as vezes em memória de mim. Se prepare para experimentar o poder de Deus nessa manhã. Que Deus possa curar, que Deus possa te renovar, que Deus possa te batizar com o Espírito Santo, que Deus possa operar milagres, prodígios e maravilhas essa manhã. Pai, aqui estamos como tua igreja, repetindo aquilo que tu fizestes com os teus discípulos. Hoje, como teus discípulos, fazemos o mesmo. Celebramos a vida, Senhor, celebramos a cruz, celebramos o teu sangue que perdoou os nossos pecados. Te louvamos nessa manhã, fala conosco, tenha liberdade no nosso meio, na medida que tomarmos o pão e o cálice, que sejamos cheios da tua presença, do teu Espírito Santo. Se alguém chegou aqui cansado, sobrecarregado, que seja animado. Se alguém chegou aqui enfermo, que seja curado nessa manhã. Assim nós cremos e te agradecemos, no nome forte de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, celebrando a Deus. Nós vamos daqui a pouquinho celebrar.
Eu sou o princípio, eu o fim. Darei de graça a quem tem sede da água da vida. O vencedor. E partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Participe do pão nessa manhã. Aleluia, oh, aleluia, 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 santo, 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 aleluia. Dormindo no meu leito, insônia cantador, um dia
Por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Participe do cálice nessa manhã. Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado. Teu nome, Senhor, para sempre. Santo és tu, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor. Aleluia! 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 Seja curado em nome do Senhor Jesus, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado nessa manhã. Rude cruz se erigiu, bela aldia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se você ama, diga: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma coroa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã? Durante 30 segundos, só glorifique, só adore, diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Extravase o seu coração, abra sua alma perante Ele. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo. Receba o ânimo, receba a força, receba a graça, receba o toque do Espírito Santo nessa manhã. Receba a virtude, a ajuda que vem do alto. Faz isso agora, Espírito Santo, enche, toca o teu povo que aqui está. É o que nós queremos te pedir. Nós já vamos concluir nessa manhã, mas aí na sua mão você tem o seu donativo, a sua cesta básica. Eu vou fazer uma oração, vou ministrar a bênção apostólica, ato contínuo. Vou convidar você a romper do seu lugar com muita alegria, a depositar sua oferta aqui no altar desse tempo. Vou pedir que o nosso louvor toque algo bem animado, bem para cima, tá bom? Você vai fazer isso. Agora venha celebrando, venha glorificando a Deus. Venha tendo certeza que você está cumprindo algo espiritual nessa manhã. Nós não sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Sairemos daqui cheios do céu, da presença do nosso Pai. Pai, despede o teu povo nessa manhã. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Logo mais começaremos a segunda celebração. Que o teu Espírito venha tocar corações, encher vidas. Salva muita gente ao longo desse dia. Logo mais à noite estaremos de volta aqui. Ser conosco. Que esse dia seja um dia de comunhão, de bênção para todos que aqui estão presencialmente pela TV, pela rádio e pelas mídias sociais. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua família, essa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todo aquele que assim crê diz amém. Traga seu donativo, sua cesta básica, coloque aqui no altar do templo.